Olá, meu nome é Peter Greer e sou muito grato por estar com todos vocês para falar sobre um tópico sobre o qual venho pensando e pesquisando nos últimos anos. Quando Chris Horst, Anne Haggard e eu estávamos pesquisando sobre um livro chamado Mission Drift, houve um momento que realmente se destacou. Foi um momento em que estávamos analisando o que significa passar a missão de uma geração para a seguinte nas Escrituras. E um dos momentos mais incrivelmente ousados de toda a Bíblia é quando Josué está diante de toda a nação e ele faz essa declaração onde ele diz: Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Eu amo a clareza na missão, adoro sua ousadia, adoro a forma como ele diz tão claramente: estou fazendo uma declaração hoje por mim e por minha família de que nós seremos fiéis ao Deus que está nos guiando para esta nova terra. Mas é um pouco preocupante. Olhar as Escrituras apenas uma página depois e perceber que toda aquela paixão que Josué tinha não foi passada para a geração seguinte. O livro de Juízes começa e diz o seguinte: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles deram as costas ao Deus que havia feito o resgate mais milagroso de toda a história da humanidade. E o Dr. Paul Tripp resume isso dizendo o seguinte: com muita frequência, as paixões de uma geração se tornam as preferências da segunda e se tornam irrelevantes para a terceira. E acredito que em nenhum momento há mais risco de acontecer um desvio na missão do que na transição de liderança de uma geração para a seguinte. E a pergunta é: quão bem estamos nos preparando? Quão bem estamos treinando para estarmos prontos para esse momento? As estatísticas dizem que não estamos fazendo um bom trabalho. Vimos um estudo que dizia que apenas 17% das organizações têm um plano de sucessão documentado. Apenas 17% tem algo escrito que diz que quando esse dia chegar, este é o processo pelo qual a empresa irá passar. E talvez, relacionado a isso, de acordo com a Harvard Business Review, 40 a 60% dos CEOs fracassam em seus primeiros 18 meses no cargo. O sucesso parece ser difícil de ser alcançado, tanto na missão quanto da prática. Parte disso é porque essa é uma conversa que não temos com frequência. Não a temos no espelho, falando sobre isso com nós mesmos. Não a temos com nossos colegas, com a diretoria, nem com as pessoas ao nosso redor. Quando começamos nossa pesquisa, Doug e eu começamos a analisar as pessoas que tiveram uma transição bem-sucedida. E quando começamos a falar com elas, tentamos descobrir qual é o contrassenso, quais são aqueles que não tiveram uma transição bem-sucedida. Ficamos muito gratos pelas pessoas que compartilharam com muita franqueza o que fizeram de errado no processo. Iniciamos esse processo buscando quais eram as práticas que nos permitiriam passar por um bom processo de planejamento de sucessão de forma clara e equilibrada. Mas o que observamos diversas vezes foi que, na verdade, não se tratava de um erro nas práticas, mas sim nas posturas que antecederam as conversas sobre planejamento de sucessão. Então, gostaria de começar mostrando algumas dessas posturas que acredito serem prejudiciais a uma transição bem-sucedida. E quais são algumas dessas posturas? A primeira é que precisamos quebrar alguns mitos. Há alguns mitos que talvez precisemos encarar de frente e que acreditamos que podem sabotar um processo de sucessão bem-sucedido. O primeiro é o mito da indispensabilidade. Esse mito foi quebrado em mim junto com meu tornozelo quando eu estava jogando na liga de futebol para homens acima de 40 anos. Eu estava jogando com meus amigos de faculdade que jogaram futebol juntos, e esse era um reencontro. Estávamos de volta ao campo e em nossas mentes tínhamos 20 anos de idade, jogávamos na Messiah University e estávamos nos divertindo muito. O desafio é que nossa mente e nosso corpo não estavam no mesmo lugar, e nossos corpos não tinham mais 20 anos de idade. Colidi com um goleiro e tive uma fratura múltipla composta. E naquela noite, enquanto eu estava no hospital, vendo se eu precisaria ou não de cirurgia, eu disse ao médico que tinha que pegar um avião na manhã seguinte, pois seriam os eventos mais importantes para a arrecadação de fundos do Hope na semana seguinte. Eu deveria estar em Raleigh e depois na Califórnia. Nunca vou esquecer, o médico olhou para mim e disse: Não, 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 você não vai a lugar nenhum.
Os eventos aconteceram naquela semana. O primeiro foi em Raleigh, e um amigo meu estava no evento e enviou uma mensagem logo depois dizendo o seguinte: Peter, eu amo você. Teria sido ótimo vê-lo, mas você não fez falta alguma. Continuou dizendo que aquele foi provavelmente o melhor evento da Hope International que ele já esteve. Para todos nós, seja um tornozelo quebrado ou qualquer outra coisa, acredito que o mundo vai continuar e há outras pessoas que vão se apresentar e não apenas fazer um bom trabalho, mas muitas vezes vão fazer um trabalho melhor nesses momentos. Portanto, acho que precisamos acabar com o mito da indispensabilidade. Gosto da frase de Charles de Gaulle que diz: os cemitérios estão cheios de homens indispensáveis, aqueles que já foram líderes de nações sem os quais o país não poderia viver, mas os cemitérios estão cheios deles e o mundo continua girando. Então, um mito que precisamos quebrar é o mito da indispensabilidade. O segundo mito é o de que eu estarei por perto. Um indivíduo chamado Aaron contou um pouco de sua história. Ele havia criado um ministério de jovens próspero. Eles tinham uma igreja em ruínas e que havia sido reformada por eles. Tudo estava indo muito bem, as pessoas estavam chegando e era uma época empolgante no ministério de jovens. No entanto, Aaron recebeu um convite para outra igreja. Saiu muito rapidamente e viu tudo aquilo que ele havia construído começar a desmoronar. Em um momento de franqueza, ele disse: foi irresponsável me concentrar no lugar para onde estávamos indo sem pensar ou planejar o que seria deixado para trás. Havia remorso em sua voz ao compartilhar isso, porque depois de tudo que ele havia construído, faltou o último passo de dizer como passá-lo adiante. Isso é verdade não apenas para Aaron e o Ministério de Jovens, mas para muitas organizações. O que é preciso fazer para garantir que não estamos indo embora e que depois veremos tudo desmoronar? O terceiro mito é que ninguém fará esse trabalho tão bem quanto eu. Nunca dizemos isso com essas palavras, mas acho que a falta de planejamento de sucessão é essa crença de que eu sou a pessoa que precisa fazer isso. Tenho um dom ou chamado específico, preciso ser eu a fazer isso. Mas tudo isso são mitos, simplesmente mitos. E quer seja por orgulho, ocupação ou insegurança, esses mitos inibem nossa capacidade de participar de uma conversa e de um planejamento bem-sucedidos sobre sucessão. Temos que quebrar alguns desses mitos. A segunda coisa que precisamos fazer é reformular essa conversa sobre sucessão, focando não no que é melhor para mim, mas para a missão. E as organizações que tiveram impacto de longo prazo sempre enfatizaram a missão e não o eu. Nenhum exemplo é melhor do que o de uma região de fontes termais no Japão. Este é o hotel mais antigo do mundo, aberto no ano de 750 d.C. Atualmente, há 53 gerações de líderes que vieram da mesma família e, um após o outro, passaram o negócio adiante. Eles entendem que seu momento no tempo está ligado a uma história mais ampla, uma história maior. E se isso é verdade para um hotel no Japão, não deveria ser ainda mais verdade para nós, que acreditamos que fazemos parte de uma história que começou no tempo de Jesus e que vai continuar até que ele volte? Fazemos parte de uma missão incrível. Vamos nos concentrar nela, na maior, mais ampla e melhor missão, e não apenas em nosso momento particular. A terceira questão é sobre o momento. Como sabemos se é a hora certa, às vezes podemos pensar sobre a sucessão e achar que é muito cedo. Ainda há algo a ser feito, e alguns ficam por tempo demais. E as perguntas que fazemos podem nos ajudar. A capacidade sincera de fazer algumas perguntas como: este ainda é o momento certo? Em que fase da organização estamos? De que tipo de líder precisamos agora? Ainda sou eu? Será que é hora de um período sabático ou de um COO? Ou será que é hora de ir embora? Eu coloco isso em meu calendário a cada 3 anos. A cada 3 anos eu me faço essas perguntas. Quero ter certeza de que não vou ultrapassar minha temporada de utilidade neste lugar específico, embora me preocupe muito com a missão. Ou dizendo de outra forma, por que eu me importo tanto com a missão? Quero resolver essa questão do tempo. E a última postura que precisamos abordar é a questão do espelho. Onde está a minha identidade? O que fazemos quando nos apresentamos?
Eu não sei quanto a você, mas quase sempre minha vocação está nas minhas frases iniciais. O que eu faço e quem eu sou estão profundamente ligados. Estou tentando lutar um pouco contra isso, mudando, mas não podemos ter uma conversa saudável sobre sucessão se nossa identidade estiver tão ligada ao trabalho que fazemos. Gosto da forma como Price Harding disse isso. Ele disse que, quando a identidade principal do titular não está, ou não está mais, ligada à liderança da organização, a boa sucessão ocorre naturalmente. A boa sucessão ocorre naturalmente quando podemos dizer que o trabalho que faço não é o que eu sou. Tive um momento de clareza sobre isso quando escrevi minha carta de demissão, e foi em um momento em que eu não tinha um relacionamento saudável com meu trabalho. Escrevi essa carta de demissão, coloquei ela em minha gaveta e sabia que um dia ela seria entregue. Sabia que um dia isso seria feito. E com a simples prática de escrever minha carta de demissão, eu comecei a refletir e pensar em quais serão as coisas que não vão mudar quando este momento chegar. Eu ainda serei um filho muito amado do Deus Todo-Poderoso. Se Deus quiser, eu ainda serei o marido da Laurel e o pai de Keith, Lily, Miles e London. Essas coisas não vão mudar quando o meu trabalho mudar. Então, ao pensarmos sobre o planejamento sucessório, temos que abordar essas questões de postura. Há algum mito em que nós acreditamos? De que maneiras não estamos nos concentrando primeiramente na missão? Estamos nos dando tempo e espaço para explorar o momento certo? E por fim, será que separamos nossa identidade do trabalho que realizamos? Gostaria de dar um pouco de tempo para que você reflita sobre isso. Qual dessas opções fica ecoando em você? Qual delas você diria que é um desafio que você enfrenta ao pensar sobre esse tópico tão importante de planejamento de sucessão?